Hoje a Polícia Federal foi às ruas para mais uma etapa da Operação Compliance Zero. Operação Compliance Zero em cima do Banco Master. A Polícia Federal fez hoje a segunda fase da Operação Compliance Zero. A investigação tem como alvo o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, além de familiares dele e empresários ligados ao caso. Por autorização do ministro Dias Toffoli. Começa essa história. Por que esse troço está no Supremo? Por que isso está lá no Supremo? Por que isso está resguardado pelo sigilo? Por que não divulgam tudo? O ministro Dias Toffoli, do Supremo, elevou o grau de sigilo sobre o caso de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O processo, que tramitava em segredo de justiça, ganhou a classificação máxima de restrição prevista pelo STF. Por que isso não está na Justiça Federal? Por que isso não está circulando com transparência? É uma pergunta que todo mundo faz. Alguns talvez tenham a resposta. E a resposta a gente não sabe qual é, a gente adoraria saber qual é a resposta. Ah, não, mas é que apareceu o nome de um deputado que teria comprado um terreno. E aí ele seria um investidor, então como é deputado, ele tem foro para prerrogativa de função, então tem que ir no Supremo Tribunal Federal. Que conversinha é essa? É evidente que dá para tratar o deputado no Supremo e continuar com a investigação fora do Supremo, onde nunca deveria ter sido escolhido como fórum para investigação. Mas aí os advogados conseguiram. Olha que maravilha. Os advogados do Daniel Vorcaro conseguiram convencer o Supremo Tribunal Federal de que aquilo era algo que deveria ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E quem é que está à frente, comandando o espetáculo do Supremo Tribunal Federal? Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, o ministro que viajou para Lima ao lado de advogados do Banco Master. O ministro que viajou para Lima ao lado de advogados do Banco Master está tomando decisões sobre o Banco Master. Só tira uma conclusão negativa quem quer. Quem não quer, tira uma conclusão positiva. Curioso é que entre os que querem tirar uma conclusão positiva não está o ministro Dias Toffoli, que, imagino, tenha orgulho da carreira, imagino tenha vontade de ver as pessoas admirarem ele tanto quanto a mãe dele, tanto quanto os familiares, tanto quanto as pessoas que o conhecem bem e que toda hora falam: eu conheço ele há 200 anos. Os advogados do Banco Master falam isso: eu conheço ele há muito tempo. Nossa amizade é muito antiga. Nós nunca falamos sobre o caso do Banco Master. Mas por que é o advogado do Banco Master que está com ele, não o advogado das Havaianas? Por que é o advogado do Banco Master e não o advogado da, sei lá Magazine Luiza, né? É o advogado do Banco Master. Então, Banco Master viaja com ele e ele vira relator do Banco Master. Péssimo isso, péssimo. Porque levanta sobre o ministro uma suspeita que a gente não deveria ter. Por quê? Porque é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não pode permitir que isso aconteça. Não é o único ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente sabe. Alexandre de Moraes também é outro que deveria zelar pela imagem dele. Deveria tomar cuidados com a imagem dele, porque afinal a mulher dele é advogada do Banco Master. Ah, mas ela ganhou R$100 mil por mês, que é uma boa grana, hein? Não. Ela ganhou mais de 3 milhões de reais por mês. Assinou um contrato de 129 milhões de reais. Não há advogado criminalista, tributário, societário, que tenha assinado um contrato deste tamanho. Não existe. Você conversa com os advogados, eles falam: não sei como sustentar um número desse, a não ser que ela tivesse assumido a operação do jurídico do banco. Olha, eu vou pagar 100 advogados, eu vou contratar uma estrutura, alugar, né? Isso vai custar 3 milhões de reais por mês. Custo. Não é isso. Então, é mal explicado. E porque é mal explicado, fica aquela dúvida, e toda dúvida envolvendo quem tem muito dinheiro, quem tem muito poder, gera confusão. Alexandre de Moraes tem muito poder, Dias Toffoli tem muito poder, Banco Master, Daniel Vorcaro tem muito dinheiro, Daniel Vorcaro tem interesse em quem tem muito poder,
E a gente torce para que fique claro que estes que têm muito poder não têm interesse algum naquele que tem muito dinheiro. Nós não temos motivo para achar que tem, mas existem histórias circulando que são muito desabonadoras. Isso é muito ruim. Mas tivemos a operação hoje em cima do Banco Master. Algumas pessoas jogam luz em cima do que, sinceramente, é uma bobagem retumbante. Eles aprenderam carro, aprenderam joia, aprenderam relógio, aprenderam dinheiro. Dinheiro foi R$97 mil. Relógio, desculpa. Aposto que os banqueiros que não estão na operação, não são alvo da operação, têm coleções de relógio ainda mais impressionantes. Existem várias pessoas que colecionam relógio. Isso não é um sinal de irregularidade. Ter carros... mas ele tem carros importados, aprenderam jato e tal. Banqueiros têm jato. Vários banqueiros têm jato. Vários empresários têm jato. Quem é que vai ter jato? Jornalista? Quem é que vai ter jato? Professor universitário? Quem é que vai ter jato? Médico que trabalha para o governo? Auditor da Receita Federal? Não. Quem vai ter jato é empresário, banqueiro. Tudo bem ter jato. Para isso inventaram jatos, fabricam jatos. Fabricam jatos para que alguém compre. Quem compra tem dinheiro. Então, tem dinheiro, compra o jato. O problema não é para onde vai o dinheiro. O problema é de onde vem o dinheiro. Quer dizer, se o dinheiro tem origem lícita e destino, vai para quem está investindo. E isso tudo bem. Então não vamos ficar... mas olha só, você viu? Pegaram um monte de relógio. Mas quadro, desculpa. Eu conheço empresário que tem quadros inacreditáveis. Inacreditáveis. Nem por isso eles são alvo de operação da Polícia Federal. E nem deveriam ser, só porque tem quadros inacreditáveis. Isso é sinal exterior de riqueza? Não. Sinal exterior de riqueza dos ricos, que trabalham direito. Agora nós estamos em cima de uma denúncia de fraude. Isso é outra coisa. Se a fraude resulta em compra de carro ou resulta em depósito no exterior... pouco importa, achem o dinheiro, achem os bens. Mas não vamos pegar o bem como exemplo final, porque tem muita gente que tem estes bens, ou equivalente a esses bens, e trabalha direito e tem origem ilícita. Mas essa investigação tem que seguir. E deveria seguir com transparência. Não tem transparência, mas tem que seguir. Tem que seguir porque a gente está falando de uma suspeita de fraude. Veja, quando você investe dinheiro, você corre risco e não tem como ser diferente. Todo mundo que investe corre algum grau de risco. Viver envolve algum grau de risco. Sair de casa envolve algum grau de risco. Agora, o grau de risco que está envolvido num investimento tem que ser o grau de risco ligado ao negócio. Então, por exemplo, você quer fazer investimento numa empresa que fabrica pás de energia eólica. Então, o mundo está lá investindo em energia eólica, aí uma empresa de energia eólica abre capital, vende ações, você fala, puxa, vou investir, comprar R$1.000, R$2.000 em ações de uma empresa de energia eólica. Você vai correr os riscos daquela companhia, daquele setor, daquele país onde ela investe. Ela investe no Brasil e o Brasil, os juros aumentaram, estão muito altos, então aquela empresa de energia eólica já não consegue mais captar dinheiro para poder fazer investimentos. Então ela não vai crescer. Portanto, ela vai lucrar menos. Você vai correr esse risco. Porque você está investindo no Brasil, no setor de energia. O governo lançou uma nova regulação que a energia eólica agora vai ter uma tributação adicional. Você se ferrou. Por isso que estabilidade jurídica é fundamental. O governo não ficar tomando um monte de decisão aqui e ali. A justiça dá uma decisão dizendo que a energia eólica agora não pode mais ser usada. O vento não pode mais soprar. Se for do Supremo, é capaz de tomar uma decisão desse tipo. O vento agora não pode mais soprar. Aí, até que alguém entre com uma liminar, pedir liminar para conseguir um habeas corpus para o vento, para ele poder soprar, você pode ter problema. Acontece. O que não pode é ter fraude, é você descobrir que aquela empresa de energia eólica, ela não fabrica pá. Ela finge que fabrica pá. Ela diz que fabrica pá, mas ela faz pá de papelão. E aí complicou. Fraude. Foi o que aconteceu nas lojas americanas. Eles escondiam dívidas financeiras através de dívidas com fornecedores. Escondiam. E aí surgiu um bolo, um buraco
bilionário, o maior buraco da história do capitalismo brasileiro, e foi um desastre. Você fala, puxa, mas o negócio das lojas americanas talvez não sobreviva, porque você está indo para o mundo online, eles não estão muito bem posicionados, ainda que estejam, e tal. É outra coisa, mas não, você descobriu uma fraude. Anos de fraude foram descobertas ali nas lojas americanas. Aí você comprou ações das lojas americanas, aí complica. Aí não é justo com você. Então tem que ter uma vigilância sobre as empresas, e para isso você tem sistemas de acompanhamento que falham. No caso de banco, é uma coisa completamente especial, é muito especial. Porque o banco, ele não vende pá, ele não vende leite, ele não vende ovo, ele não vende carro. Ele vende a você um retorno financeiro em cima de produtos bancários, fundos que ele distribui, e ele fala que aquilo vai dar um bom retorno, você acredita. Ele, quando vai lançar um fundo, ele explica como é montado aquele fundo, você lê aqueles papéis, é um contrato aquilo. Aí você lê aqueles papéis, você acredita. Você pode até falar, não gostei do que eu li, tudo bem, mas você tem que acreditar que tudo que envolve o risco daquele negócio está naquele papel. Aí quando vem uma fraude, você descobre que o lastro daquele fundo não existe, você descobre que eles estão fazendo patifarias, e as denúncias contra o Banco Master vão nessa linha, patifarias. Um monte de embuste, com uma denúncia muito grave, que é fraude. Gostou do vídeo? Siga a Política em 1 minuto para não perder nada sobre o caso.